Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Do grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 134, o último dos 15 salmos de romagem. Nós estivemos nesses dias, começamos lá no 120 e hoje estamos terminando um dia especial, porque hoje lembramos que Cristo morreu por nós. Hoje nós lembramos que Ele ressuscitou e que é a garantia de que nós vamos viver e que nós vivemos na presença dEle, melhor dizendo. Então, vamos ao Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Então, você que está nos acompanhando, esses salmos eram salmos cantados pelos peregrinos quando eles saíam das suas aldeias, das suas cidades, em peregrinação para Jerusalém, onde eles iam adorar o Senhor, onde eles iam levar o seu dízimo, a sua oferta, onde eles iam estar em comunhão junto com o povo de Deus, adorando o Senhor no templo. E essa jornada que eles fazem, ela representa a jornada do cristão. Okay? Desde a nossa conversão até o dia da nossa morte, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Então, o que existiu e que existe nesses salmos, as lições que nós tiramos aqui sobre os conflitos, sobre os perigos, sobre o cuidado de Deus para conosco, são perfeitamente aplicáveis para a nossa vida, ok? E o salmista aqui no Salmo 134, ele chega em Jerusalém. Eles viajaram, né, suas famílias, seus animais que eles levavam para a oferta, para o sacrifício, tudo, aquela jornada
ela aconteceu durante semanas e eles chegam em Jerusalém. E eles chegam no final do dia. Lembrando que o dia para o judeu começa depois das 18 horas, ok? Então, eles chegam no início do dia. Então, as tarefas da adoração, ela começava, na verdade, à noite. À noite, os sacerdotes estavam no templo trabalhando e organizando o templo para que, no período da manhã, que é a continuidade do dia, os sacrifícios fossem oferecidos. E os peregrinos chegam ali exatamente ao entardecer. E a primeira coisa que eles fazem é ir ao templo, e eles, de fora do templo, falam e se dirigem aos sacerdotes, e que é o versículo 1 e o versículo 2, e o versículo 3 é a resposta dos sacerdotes para eles. Ok? Então, nós vamos ver aqui de que esse salmo está falando. Então, o salmista, os peregrinos chegam à porta do templo, se dirigem aos sacerdotes que estão trabalhando à noite e diz para eles: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Então, o trabalho noturno do templo era um trabalho árduo, porque durante todo o dia sacrifícios foram feitos, sangue foi derramado, o equipamento, os instrumentos da adoração estavam sujos, precisavam ser limpos, tudo preparado para o dia de amanhã. E os salmistas, os peregrinos, se dirigem a esses sacerdotes e dizem para eles: olha, vocês que estão aí no trabalho da adoração, no trabalho do templo, não deixem de dar atenção a algo importante. Adorem a Deus, louvem a Deus, é tempo de louvar a Deus. Não deixem de fazer isso enquanto vocês estão fazendo o seu trabalho. No hebraico, esse salmo começa com um chamado de atenção, como se fosse assim: ei, você aí, escuta aqui, eu estou falando com você. Então é um alerta, é um convite, porque eles estavam ali recolhendo os dízimos, era um trabalho grande, a farinha, o grão, tinha que separar tudo, receberam tudo durante o dia, alguém tinha que fazer a contabilidade disso tudo. Eles tinham durante o dia o trabalho de instruir sobre a palavra de Deus para os adoradores. Então aqui, os peregrinos estão dizendo: façam tudo isso, mas não se esqueçam de louvar o Senhor. Não se esqueçam de bendizer o Senhor. Então, a tarefa da noite, que era uma tarefa solitária, uma tarefa cansativa, uma tarefa exaustiva, o salmista está dizendo: bendizem ao Senhor, falem bem, louvem ao Senhor. Não somente fiquem cuidando dos seus afazeres, mas louvem ao Senhor. É a nossa vida. Nós louvamos pouco ao Senhor. Nós deixamos o louvor para Deus sempre para a última hora. E nós cometemos o erro de pensar que louvar ao Senhor é uma coisa que eu preciso fazer ou que eu faço na hora do louvor, do culto. Não. Nós precisamos aprender a louvar o Senhor em tudo quanto fazemos. O apóstolo Paulo fala, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, se aplica a nós. Se aplica a nós que estamos passando por dias difíceis. Se compararmos, poderíamos dizer que estamos passando por um período de noite. Um período de escuridão, mas nessa dificuldade, nós não só sabemos que o amanhã vai chegar, como sabemos que Deus está nos guardando. Então, louvem o Senhor. O salmista continua no verso 2 dizendo: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Esse levantar as mãos direcionado ao santuário, que representava o lugar onde Deus estava presente. Para nós muitas vezes levantamos as mãos
e nós dirigimos e apontamos em direção aos céus, e estamos recebendo de Deus a bênção. É claro que isso é simbólico. É claro que a postura física da nossa adoração, da nossa oração, não tem importância nenhuma. Você pode orar de joelhos, em pé, sentado, deitado, com as mãos levantadas, com uma ou com a outra mão levantada, não importa. Nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Mas esta expressão física simboliza o meu estado de alma. Simboliza o que eu desejo. É receber a bênção de Deus. É receber o cuidado de Deus na nossa vida. Quando estivermos no nosso culto, todos juntos, levante na hora de cantar. Leia a Bíblia na hora de ler a Bíblia. Ore na hora de orar. Cante, abra sua boca. Por quê? Porque nós estamos diante do Deus eterno. O Deus que nós entramos na presença dele sem medo. Por causa do nome de Jesus. Por causa do que Jesus fez por nós. Então, meus irmãos, que você esteja falando bem de Deus nesses dias, falando bem de Deus, elogiando o que Deus é e o que Ele faz e o que Ele fez por nós através de Cristo, louvando a Deus, pessoalmente, sozinho, junto da família, junto da igreja e para o mundo. Esse é o nosso desejo. Então, os peregrinos chegaram, pararam à porta do templo, chamaram a atenção dos sacerdotes que estavam ali no trabalho, clamaram pela bênção deles, e aí eles aguardam uma resposta dos sacerdotes, e essa resposta está no verso 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Então, os sacerdotes não mandam bênção para ninguém. Os sacerdotes clamam pela bênção de Deus para o peregrino. Em Números 6, 24, a bênção sacerdotal tem o mesmo sentido. Quem abençoa é Deus. Não é a eficácia da oração do pastor, não é a unção ou o dom ou o talento que alguém tem que vai te abençoar. O que vai te abençoar é Deus. Deus tem um pacto conosco em Cristo Jesus. Essa é a garantia de que nós temos, de que Ele vai derramar e derrama a sua bênção sobre nós. Deus haverá de abençoar o seu povo em todas as circunstâncias. O salmista, o sacerdote, ao clamar pela bênção de Deus, lembra que Deus é o Criador dos céus e da terra. Eu já falei, quando a Bíblia diz que Deus é o Criador do céu e da terra, principalmente nos Salmos, o salmista está louvando a Deus por isso, mas reconhecendo que Ele é o provedor e o mantenedor da vida aqui. Quem está no controle desse mundo tão contaminado pelo pecado é Deus. Não se esqueça disso. Todas as coisas estão debaixo do seu poder e Ele está no controle. Se essa dificuldade Ele nos permitiu, vamos nos aquietar, vamos esperar, vamos confiar nele, porque Ele trará o livramento na hora certa. Então, comece você a pedir a Deus para abençoar. Peça a Deus para abençoar a sua vida, abençoar os seus familiares, mas abençoar também o mundo. Abençoar as pessoas. Qual é a maior bênção? Ter um encontro com Jesus. Eu e você, nós não podemos abençoar. Nós podemos reclamar a Deus pela bênção, pelo cuidado, pelo amor dele. É interessante notar que os sacerdotes são cuidadosos ao escolher a bênção.
de Sião te abençoe o Senhor. Foram humildes, foram submissos, compreenderam que o poder e a autoridade vem de Deus. Cuidado com quem está te oferecendo cura, quem está te oferecendo bênção, quem está te oferecendo solução, porque a solução, a cura e a bênção vem somente do Senhor. Então, meus irmãos, esse salmo que mostra a chegada em Jerusalém do peregrino para adorar, nos lembra do sacerdote que, uma vez por todas, subiu até o Calvário e morreu em nosso lugar. Sim, Jesus é o sacerdote perfeito, completo, maior. Jesus ofereceu um sacrifício por todo o povo. Ele deu de si para o povo de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, diferente dos peregrinos, não levou um bando de animais para o sacrifício. Ele foi a Jerusalém e ele era o sacrifício. Ele deu a sua vida em nosso favor. E ele ressuscitou. E ele está à destra de Deus, intercedendo pelo povo de Deus. Lá em João 15, Jesus orava e dizia: Pai, eu não oro somente por estes, mas por todos quanto a virem a crer em mim. E não se esqueça, Deus conhece cada detalhe da sua vida e há um intercessor, um mediador entre você e Deus, Jesus Cristo, e ele não falha. É através dele que a bênção chega ao nosso coração. É através dele que a nossa boca pode abrir e dizer e bendizer ao Senhor. Reforço aqui o conceito teológico cristão, né? Pastor não é sacerdote, o nosso sacerdote é Jesus, nós servimos a ele. Nós não temos mais o templo no sentido que o Velho Testamento tinha, que o templo é o lugar da habitação de Deus. Nós não temos isso. O Sorocaba 525, Deus não habita lá. Lá é o lugar em que a igreja de Deus se encontra, e quando nós entramos naquele lugar para adorar, Deus se faz presente por nossa causa. Nós somos o templo de Deus. Ele habita em nós, porque nós temos uma relação direta com Jesus Cristo. E diz o livro de Colossenses que a plenitude de Deus habitou em Cristo Jesus. E ela, por causa da nossa relação com Cristo, ele habita em nós pelo Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Então, nós não temos mais altar para sacrifício. A cruz está vazia. Nós agora adoramos a Deus em espírito e em verdade, aonde estivermos. E onde estivermos, da mão de Deus sairá a bênção e vai nos alcançar. O apóstolo Pedro fala que a igreja, cada um de nós somos um tijolo da construção de Deus, da edificação de Deus, no qual Cristo é a pedra angular. Nós oferecemos hoje um sacrifício diferente. Oferecemos a nossa vida. Oferecemos a entrega da nossa vida para Ele. Nós continuamos a servindo a Deus, mas agora uma adoração em espírito e em verdade. Nós somos chamados por Deus, eleitos por Deus. E hoje nós temos acesso à presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo. É um privilégio. Então, nesses dias, aprenda a louvar a Deus, aprenda a bendizer o nome do Senhor. Então, nesse salmo, nós somos desafiados a perseverar na nossa vida espiritual. Nós somos encorajados a enfrentar todas as dificuldades da vida, todas, mesmo aquela que enfrentamos à noite.
E o desejo e o que esse salmo ensina: não falte louvor e adoração na sua vida. Não deixe o seu momento de leitura da Bíblia ser apenas 2, 3 minutos. Melhore isso. Se não tem nada, comece diariamente. Busque o Senhor. Aproveite essas oportunidades que Deus está te dando. Se você está enfrentando angústia, aflição, atribulado, abatido, então, busque a Deus. Clame a Ele. Peça o socorro dEle. Traga as suas aflições perante Ele em todo o tempo. Confie nele. Porque o Senhor, Criador do céu e da terra, vai nos abençoar para a glória do nome dEle. O nosso Deus é o Deus que mora em Sião, símbolo da aliança que Ele fez conosco por meio de Jesus Cristo. Nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que intercede por nós. As nossas orações chegam a Deus por causa dele. É o momento de você admitir diante de Deus que você tem perdido muitas oportunidades na sua vida. Oportunidades para adorar, oportunidades para participar de um culto remoto, à distância, oportunidades para bendizê-lo, para cultuar, oportunidades até mesmo para pedir. Eu poderia dizer que muitos dos nossos problemas é porque nós não estamos fazendo o que esse salmo está ensinando, bendizer ao Senhor. Que Deus te abençoe com o estudo desse salmo. Nós vamos ter domingo de manhã vários estudos bíblicos de vários irmãos e uma palavra também à noite, na nossa meditação na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor e aprendendo que precisamos bendizer ao Senhor, louvar o Senhor em toda a jornada da nossa vida. Nas horas das bênçãos, nas horas das lutas, nas horas das dificuldades. Ó Deus, assim como o Senhor guardou os peregrinos que percorreram jornadas, dias e dias, ó Deus, no meio do perigo, o Senhor é aquele que guarda a nossa vida até a Jerusalém Celestial. Obrigado por Cristo ter morrido por nós, obrigado por Ele ter ressuscitado, obrigado por Ele ser a razão da nossa vida, obrigado pelas nossas orações que chegam diante do Senhor. Ó Deus, que sejam dias de arrependimento, dias de confissão do pecado, dias de abandono do pecado, dias de vivermos uma vida buscando o Senhor. Ó Deus, nós oramos e clamamos pela Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.